esferas e suas partes. Então, a forma mais simétrica que a natureza apresenta é a forma esférica. Então, por exemplo, se eu pegar um semicírculo, aqui está um semicírculo. Esse semicírculo aqui tem raio R, né? E o ponto O aqui é o ponto central. Aqui, né? Aqui eu tenho o diâmetro desse eixo aqui que está passando sobre o centro desse semicírculo. Então, se eu executar uma volta completa em torno desse eixo que contém o diâmetro aí, eu gero uma esfera. Então, o ponto O é o centro da esfera. Aqui está ele, ponto O aqui. R é o seu raio, então de qualquer ponto, qualquer posicionamento que eu dê aqui, que eu saia de O e vá até a extremidade dessa esfera aqui, eu tenho um raio. A parte exterior da esfera é o que a gente chama de superfície esférica, é a casca, né? Se a gente imaginar uma laranja e descascar a casca da laranja bem fininha, é o que a gente chama de superfície esférica. Se eu tenho um plano alfa aqui, por exemplo, intersectando a esfera em um único ponto, que é o ponto P aqui, eu falo que esse plano é tangente à esfera. Se um plano intersecta a esfera em mais de um ponto, eu vou gerar uma seção na esfera que vai ser um círculo. E dessa forma, esse plano, eu chamo ele de plano secante a esta esfera. Então, nesse caso, o plano alfa, ele não passa pelo centro da esfera, né? Olha só, ele está deslocado uma distância d desse centro. Então, se R, que é o raio da esfera, sendo R, né? O raio da esfera, R maiúsculo. E Rzinho aqui, ó, R minúsculo, o raio da seção transversal aqui, ó. Se eu tenho esse Rzinho menor que esse R aqui, né, nesse caso, e o D é a distância do centro, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu consigo identificar um triângulo retângulo aqui e posso trabalhar o teorema de Pitágoras, né? E esse teorema de Pitágoras vai me dar aqui esse R ao quadrado, vai ser igual a D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Eu consigo fazer uma relação entre o raio da esfera, o raio da seção e a distância que essa seção está do centro da esfera. Então, se um plano secciona a esfera em seu centro, a gente tem a divisão da esfera em hemisférios, né? Então, aqui eu tenho o centro, seria o ponto O aqui. E esse plano alfa, no caso aqui, ele secciona essa esfera bem sobre esse ponto O. Eu vou obter aqui o círculo máximo, né? O maior círculo de uma seção aqui. E isso eu divido em dois hemisférios. E cada hemisfério vai ter uma base, né? E essa base vai ter o raio R, que é o mesmo raio da esfera. Então, nesse caso, a seção é um círculo cujo raio é igual ao raio da esfera.
é denominado círculo máximo da esfera e a seção é a base dos hemisférios. Questão resolvida. Então, uma esfera é seccionada por um plano a 12 centímetros de seu centro. Então, é o nosso D. A área da seção é de 804 centímetros quadrados. A área da seção aqui, a área do círculo é πr ao quadrado. Determinar o raio da esfera. Então, olha só, na figura a gente tem R aqui, né, que é o raio da esfera, Rzinho, que é o raio da seção, e D, a distância do centro da esfera à seção. Então, esses três segmentos formam um triângulo retângulo. E a gente vai determinar a área da seção como AS. Então, a gente tem que AS é igual a πr ao quadrado, que é igual a 804. Isolo R, né, que vai me dar um R com valor de 16. Porque eu tenho que a área vale 804. Né, divido ela por π, que é 3,14. Extrair a raiz, dá um valor de 16. Depois jogo no teorema de Pitágoras, né, que R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado, que vai me dar o resultado do Rão, né, aqui, do R maiúsculo, de 20. Então, a gente tem o R', que é o raio da seção, igual a 16, que a gente obteve pela área, e pelo teorema de Pitágoras, a gente conseguiu achar o R maiúsculo aqui, que é o raio da esfera. Partes da esfera e da superfície esférica. Então, o diâmetro da esfera é todo segmento que passa pelo centro e possui extremos na superfície da esfera. Todo diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio. Supondo dois planos distintos que contenham o mesmo diâmetro. Então, eu tenho um plano aqui e um plano aqui que está escondido aqui, não dá para a gente evidenciar ele, né? Então a gente tem a divisão dessa esfera em 4 partes, porque se a gente imaginar a sequência desse plano aqui, eu vou estar cortando a outra metade da esfera aqui também, né? Se eu estiver seccionando aqui, eu vou estar cortando metade da esfera. Então eu vou ter 4 partes, né, que serão equivalentes 2 a 2, que a gente vai chamar de cunha esférica. Essa aqui é uma cunha esférica. Imagina o gomo de uma mexerica, né? Seria uma cunha esférica. O fuso horário, o fuso esférico é a parte da casca aqui, né, que a gente identifica como fuso esférico. Então, a superfície esférica, né, superfície externa aqui, ela também fica dividida em 4 partes, que são chamadas de fusos esféricos, nesse caso. Então, o ângulo θ aqui, esse ângulo θ formado pelos dois planos, é o ângulo da cunha e também o ângulo do fuso esférico. Partes da esfera e da superfície esférica, continuando aqui, ó. Todo plano alfa, no caso aqui esse planozinho verde aqui, alfa, secante a uma esfera, a divide em 2 sólidos, onde cada um é chamado de segmento esférico. A superfície esférica, ela também é dividida e denominada de calota esférica. Imagina uma bola, né? Uma bola de... aquelas bolas dente de leite, né? Aquelas bem fininhas. Imagina fazer um corte nela como se fizesse passasse o plano aqui. A gente forma o que a gente chama de calota esférica, né? Se o diâmetro da esfera
contém, olha o diâmetro da esfera aqui, ó, contém o centro A da base da calota esférica. Intersecta em um ponto P, a medida do segmento AP é a altura da calota esférica e do segmento esférico. Então, questão resolvida. Uma esfera de raio igual a 10 centímetros é seccionada por um plano. A seção obtida tem 16 π centímetros de perímetro. Obter as alturas dos dois segmentos esféricos determinados por esse plano. Então, aqui a gente tem a representação, né? Aqui a gente tem o ponto O, que é o centro da esfera, né? Aqui a gente tem a seção, que é feita aqui. 10 aqui é o raio da esfera, né? De O até B a gente tem um raio, que é 10. De O até A a gente também tem outro raio, que também é 10. De C até P a gente tem o R minúsculo. E essa seção obtida ela tem 16 π centímetros de perímetro. Então, olha só, o diâmetro AB passa pelo centro C da seção. Logo, a medida CA é a altura do segmento esférico ou da calota menor. Então, de C até A, a gente tem a altura da menor calota. Enquanto a medida CB, C até B, é a altura do segmento esférico ou da calota, né, maior. CP é o nosso Rzinho minúsculo. A gente sabe que o perímetro é determinado por 2πr. Nesse caso, ele vale 16 π centímetros, né? Então, eu vou ter que o R ele vai valer 8. Então, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo aqui, ó, que a gente obteve, OCP, a gente vai ter que esse 10 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais o rzinho ao quadrado. Que aí a gente vai obter essa expressão aqui, que o x ao quadrado é igual a OP ao quadrado menos CP ao quadrado, que vai determinar um x igual a 6. E aí a gente tem que o CA ele vai ser igual a quem? O OA menos o OC, que vai dar 10 menos 6, que vai ser igual a 4. E o CB vai ser igual o OB mais OC, que vai dar 16. Logo, o CA vai medir 4 centímetros.